Eu sempre fui uma artista que explorou muitas ideias e muitos meios, mas sem privilegiar o meio em primeiro lugar, e sim como um derivado das ideias. Eu sempre aproximei dos meios que pudessem mais efetivos para levar a cabo os meus propósitos de imagem, o que eu queria dizer, né? Então, vocês vão ver que estão reunidos diversos tipos de proposta aqui, e num percurso que vem até o presente, como o Miguel mesmo falou, da minha participação na exposição Farsa, que está agora no Sesc Pompeia. Esse é o Sesc Pompeia, e essa é a primeira obra que eu lembro muito importante que eu pude realizar numa exposição coletiva chamada Gente de Fibra. Foi em 1990, e esse trabalho é um paradoxo de uma fonte de luz, daquelas janelas do pavilhão do Sesc, com uma grande caixa de sombras que eu fiz forrando o edifício com um tapete grosso preto. Então, minha participação nas fibras foi escolher esse tipo de revestimento. Mas a ideia era uma ideia que já estava em gestação para muitas outras obras, e aqui o importante foi que ela foi um site específico, ela esteve ali feita para aquele lugar, naquelas medidas, naquela situação. Eu andei opacando os vidros daquela janela, coloquei um foco de luz lá fora. Então, de noite ele funcionava magistralmente, e de dia também tinha essa luminosidade aí. Então, essa caixa de sombra eu chamei Solombra. Ela é de 1990 e já o título aponta esse paradoxo da luz da sombra, que depois eu explorei em muitas outras versões. Essa foi uma obra efêmera e durou apenas a exposição. Esse trabalho é de 1990. Então, em 2002, eu fiz este trabalho que está no Sesc Santo André. Esse é um trabalho permanente já. Ele ocupa esse ângulo de parede que está ao redor do auditório do Sesc, e é um bastante grande recorte em azulejo. Eu não sei se na imagem vocês conseguem ver as unidades de azulejo, mas ele está impresso com sobrevidrado, queimado e recortado e montado. São dessas distorções de perspectiva que eu fazia muito com mobiliário, especialmente com auditórios, nesse final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, esse é um trabalho permanente que está lá muito bem cuidado no Sesc Santo André, permanece lá. Um outro trabalho no mesmo ano, e aqui é um desenho preparatório, era no antigo prédio do Sesc Belenzinho, dentro da série de exposições que o Nelson Brissac organizava, que se chamavam Arte Cidade. São exposições já históricas e muito importantes, de participação internacional, de artistas, de arquitetos, e os artistas eram convidados a trazer suas ideias sobre a relação da arte com a cidade nesse contexto. Eu escolhi essa caixa d'água, e aqui está aquilo que eu estava pensando que poderia desenvolver, entender essa tubulação toda como um sistema vascular, ou seja, veias, e entender essa caixa d'água aí como um coração. Então, eu chamei de cor cordis, coração do coração, e planejei que ela ia projetar uma sombra dentro do edifício que ia penetrar dentro do edifício também. Então, isso aqui é um dos primeiros desenhos que eu fiz, tentando ver como é que eu pintaria essa tubulação, como se fosse a irrigação desse coração, e fiz uma sombra só. Aqui nesse desenho eu tenho duas, né? Mas eu fiz essa do lado esquerdo aqui, e usei explorar esse desenho em muitas maneiras. Aqui já tem uma versão seguinte em modelo digital, onde eu já estava afinando o que eu queria fazer. Como essa projeção de sombra ia ia bater na parede do edifício, e como ela ia entrar, vazar por aquela janela ali. Tudo uma ficção, claro, né? Mas e aí eu escolhi um material era um quartzo misturado com cimento, ou seja, ele ficou fazendo parte mesmo da fachada, e foi muito bem realizado naquele ano. Aqui está a realização, então ele foi feito com
gente de rapel que descia aqui e projetava essa sombra toda no edifício, e aqui já está sendo feito. Aqui ao lado já vem o que acontecia naquela janela onde supostamente a sombra teria penetrado. Esse que está nas janelas é exatamente o reverso dessa sombra que está nas janelas aqui do lado direito. Então, esse trabalho foi muito, para mim, muito importante, de muitos sentidos. E ele foi a última arte-cidade realizada em um edifício, assim, o SESC prestou para aquela realização formidável, que era um empreendimento internacional gigante. Tem muitas publicações sobre arte-cidade, vocês precisam ver. E aqui eu juntei uma fotografia que eu não sei exatamente quando tomei, mas um dia que eu fui de carro para aquele lado e vi o edifício sendo demolido para construir o prédio novo, mas a sombra continuava lá. Então, achei engraçado trazer esta memória aqui para vocês.